Foi nesse livro que reencontrei o motivo pelo qual me apaixonei pelos romances de época. Olá, eu sou a Ana do Café com Leitura e se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, me acompanha nas minhas redes sociais para eu estar conversando com vocês. Como hoje, por exemplo, vamos conversar um pouquinho sobre Volte para Mim, a minha primeira leitura do ano e que me deixou encantada a cada página que eu lia. Vamos conversar sobre Volte para Mim, de Paula Alexandre. Eu tenho certeza que se você não leu ainda, você vai se deliciar junto comigo nessa história tão gostosa, de época, tão bem escrita. Bora? Gente, a cada página desse livro eu me lembrava do motivo pelo qual eu sempre quis escrever romance de época, que é um gênero que me traz tanta alegria. Volte para Mim foi o primeiro livro escrito por Paola Alexandra, primeiro livro publicado por Paola Alexandra, publicado pelo Clube Essência da Planeta de Livros Brasil. Planeta de Livros Brasil, olha como é que ela fala. E é um livro que eu tenho desde quando foi lançado. Ganhei 2 na época, inclusive, de Amigos Secretos literários, online, inclusive. E de lá pra cá eu não li. Eu tenho os 4 livros publicados da Paola Alexandra. O próximo eu vou estar gravando em vídeo também, vou estar mostrando pra vocês aqui. E eu quero falar um pouquinho dessa história que mexeu tanto comigo de uma maneira tão gostosa e foi tão bom poder ler esse livro voltando aos meus momentos de leitura e de avidez na leitura, que eu gosto tanto de ler e estava parada, como conversei com vocês. Então, sobre o que fala Volte para Mim? A história de Brianna Hamilton, que fugiu da Inglaterra para a Escócia quando ela tinha 16 anos e abandonou a família, suas obrigações, que seria herdeira de um duque, e em meio aos prados da Escócia, e aliás eu preciso falar que a descrição dos prados da Escócia pela mãe dela me lembrou muito Anne Green Gables e Ellen Montgomery, a autora, né? E que me encanta de tamanha forma. Nos prados escoceses, essa jovem se refugiou e se descobriu uma verdadeira mulher. 11 anos depois dessa fuga, ela volta, uma volta dolorosa, mas ela precisa lutar para reconquistar o seu lugar junto à sua família. E aí ela precisa também superar uma questão amorosa, né, com seu melhor amigo Desmond Hunter. E seu primeiro amor, que anos depois ela escolhe deixar para trás. A escrita de Paola Alexandra, para mim, foi surpresa impecável na descrição dos detalhes, não pesou a mão, os fatos históricos muito bem narrados com criatividade, pontos chaves que me cativaram nessa leitura. Eu tenho esse livro já há um tempão, como eu falei, e fiquei pensando quando eu comecei a ler. Gente, por que eu não li antes, sabe? Ler Volte para Mim foi uma experiência, assim, linda, leve. Sabe aquele livro que faz você, sem perceber, soltar sorrisos, esboçar sentimentos? Foi o que eu senti com essas 300 páginas, mais ou menos, de livro. E quando eu precisava parar de ler, eu não queria. Brianna Hamilton é uma protagonista forte. Ela foi guiada pelo coração, ela soube partir no momento certo, teve coragem para voltar, mesmo tendo medo, né, e precisando encarar a possível rejeição. Era algo que assombrava ela, uma trajetória de recomeços que ela tem, de superação, que torna a história ainda mais cativante. A ambientação muito rica, bem construída, com os detalhes, né, que faz a gente ler sem cansar. Cara, os personagens secundários muito legais. Show à parte. Os momentos em que apareciam os irmãos de Desmond e a Malvina, que é a irmã da Brianna, trazem assim mais profundidade, mais brincadeiras, mais diversão para a história. Outro fator muito importante também foi a construção do leitor com relação à doença da mãe da Brianna, que é o motivo que faz com que ela volte. Que é a doença da mãe da Brianna, que é ela, esclerose lateral amiotrófica, que já existia. E Paola Alexandra retrata muito bem, já existia entre 1820 e 1870, e é o que traz uma forte reaproximação entre a personagem principal, o Desmond, a família. Então as cenas são assim de tirar o fôlego, e essa doença é o que faz, na verdade, com que Brianna volte para cuidar da mãe, e ela acaba precisando reconectar tudo, todos, erguer aquela família que está tão despedaçada com a saída dela e recuperar esse amor que ela tem aí com o Desmond e Desmond por ela. Pra quem gosta de romance de época, Volte para Mim é a pedida. São 300 páginas mais ou menos, eu acho. Tive uma sensação assim de deixar quentinho no coração e eu não sentia isso há muito tempo. É uma história que fala de escolhas, de recomeços, de sentimento de gratidão. E quando eu enfim li a frase Volte para Mim, lá na página 108, cara, eu fiquei deslumbrada, fiquei vislumbrada, mais apaixonada ainda. Um dos capítulos mais legais para mim, mais importantes, foi o 17, quando ela se acerta com o pai dela, sela de vez o recomeço e, enfim, traz assim aquela sensação de alívio e felicidade. Eu amei a história. Tá na minha TBR de fevereiro o segundo livro, Livre para Recomeçar, que eu acho que não é continuidade, não me lembro, não me recordo, mas que eu vou estar gravando para vocês também. Quero saber de vocês se gostam de romance de época. Eu amo romance de época. Já leram as histórias de Paola Alexandra? Gostam de Volte para Mim? Leram? Tem vontade de ler? Quero conversar muito com vocês. Ah, e outra coisa, tem resenha lá no blog, se vocês quiserem ir no cafécomleitura.com. Vai ser um prazer receber vocês lá e vocês deixarem os comentários de vocês lá também. Um beijo, viu? Espero que tenham gostado.